Olá para todos, sou a professora Darilane e hoje vamos estudar Geografia. Vamos compreender melhor a independência do Brasil. Porque a independência do Brasil não só é naquele grito, independência ou morte, mas teve muitos fatos antes disso, viu? Vamos lá? Independência do Brasil. No dia 7 de setembro, comemoramos a independência do Brasil. Mas, como eu falei anteriormente, a independência do Brasil não só foi aquele grito às margens do Ipiranga. Tem muita história. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declarou a independência brasileira e, atualmente, esse acontecimento é celebrado como feriado nacional, coisa que vivenciamos todo ano. No dia 7 de setembro, comemora-se a independência do Brasil, acontecimento esse que se passou no mesmo dia em 1822. Naquela ocasião, Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, posicionado às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, declarou a independência do Brasil e deu início ao processo de separação do laço colonial de nosso país com Portugal. Esse dia é atualmente feriado nacional que celebra a memória desse acontecimento. Mas bem antes disso, viu? O caminho a percorrer a independência aconteceu bem antes disso. Aconteceu quando a família real, Portugal, veio para o Brasil em 1808. Isso, veja, de 1808 a 1822 foram vários anos percorridos, mas assim, com o objetivo dessa independência. Mas teve vários conflitos no meio desse caminho. Não foi nada assim fácil, não. Só chegar lá e gritar, não. Houve várias coisinhas, viu? Comemorações de 7 de setembro. O 7 de setembro é um dia muito importante para a história do Brasil, pois é considerado um momento marcante na efetivação da independência de nosso país. É entendido do ponto de vista dos historiadores como um dos marcos de fundação do Brasil. Sim, até então o Brasil era uma colônia de Portugal. Portugal comandava o Brasil. E depois do 7 de setembro, nós nos tornamos independentes de Portugal. Mas lembra o que eu falei anteriormente, não foi nada fácil não, viu? Teve vários conflitos nesse meio. A importância da data é refletida nos eventos que são organizados todos anos nesse dia. Para começar, é importante frisar que o dia 7 de setembro é um feriado nacional, em que se comemora exatamente esse evento histórico. Durante esse dia, são realizadas comemorações pela independência nas grandes cidades do Brasil. E em Vitória de Santo Antão também ocorrem essas comemorações. E é bastante lindo. Aqui temos os desfiles das escolas, as bandas marciais, as tropas do exército. Causas da independência. Como eu falei anteriormente, a independência não só foi um ato, vou ali, vou gritar independência ou morte. Não, teve causa, teve conflito. Então, a causa da independência foi que o Brasil queria ser livre. As pessoas queriam ter o Brasil um país, que até então quem comandava em nós era quem? Portugal. Lembra que eu citei anteriormente que antes disso, antes do fato marcante do grito de independência, mas esse caminho já vem desde 1808, quando a família real portuguesa veio para o Brasil. Vamos compreender melhor? A independência brasileira foi resultado do desgaste da relação de Portugal com a elite brasileira no começo do século XIX. O processo de rompimento entre Brasil e Portugal foi uma consequência direta da transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808. Isso aconteceu porque as tropas francesas, lideradas por Napoleão Bonaparte, invadiram Portugal no final de 1807 e forçaram a corte portuguesa a vir para o Brasil. Esse processo de saída não foi simples não, viu?
Quando a família real portuguesa saiu do seu país de origem para vir para o Brasil, a sua colônia, vieram em torno de 10.000 portugueses com eles. Então, não só foi sua família, foi várias pessoas da corte, todos aqueles que faziam parte da corte. A família real portuguesa estabeleceu-se no Rio de Janeiro e realizou uma série de mudanças que contribuíram para o desenvolvimento econômico e artístico do Brasil. Esse período ficou conhecido como período joanino, que era quando Dom João comandava, que depois de coroado rei em 1816 tornou-se Dom João VI. Dom João VI ordenou a abertura dos portos do Brasil às nações amigas, o que contribuiu para o enriquecimento do comércio brasileiro, que até então só a gente era a colônia de Portugal, então Portugal vinha e retirava o ouro, o que a gente tinha de precioso. Além disso, Dom João implantou mudanças que contribuíram para o desenvolvimento intelectual e artístico do Brasil. Uma das mudanças mais significativas desse período foi a elevação do Brasil à condição de reino, que até então a gente era uma colônia, em 1815. Com isso, o Brasil deixou de ser uma colônia e tornou-se parte do Reino de Portugal. Veja como a gente subiu, viu? Então, a gente era colônia, reino, até chegar a ser o país, né? Brasil como um país. A partir de 1820, estourou em Portugal a Revolução Liberal do Porto, que reivindicava uma série de mudanças em Portugal. Entre elas estava o desejo de retorno do rei português para Lisboa e da revogação das medidas que haviam beneficiado o Brasil. Porque, gente, essa medida foi o quê? A abertura dos portos para o comércio. Quando se há muito comércio, começa a ver o quê? Naquele tempo, ouro, movimentação de dinheiro. Então, o Brasil começa a se enriquecer. O desejo da elite portuguesa em reverter as medidas em vigor do Brasil desde 1808 gerou insatisfação nas elites brasileiras. Então, tudo isso levou ao processo de independência. Esse choque dos interesses entre a elite portuguesa e a elite brasileira deu início ao processo de independência do Brasil. Esse processo foi encabeçado por Dom Pedro, príncipe regente do Brasil. Então, quando Dom João VI voltou para Portugal, ele deixou o seu filho Dom Pedro, para quê? Para ter ainda uma parte da coroa portuguesa em solo brasileiro e para poder futuramente comandar o país. Encabeçada por Dom Pedro, príncipe regente do Brasil e filho de Dom João VI. A intransigência das cortes portuguesas tornou impossível a manutenção do laço entre Brasil e Portugal, e o desejo de independência começou a ganhar força. Então, aquelas medidas que Portugal queria que o Brasil fosse anulado aqui no Brasil, não houve. Então, começou, os conflitos. Os conflitos foram aumentando ao decorrer do tempo. Então, eles queriam que o Brasil passasse a ser colônia, que o Brasil não tivesse esses movimentos tão grandes nos portos. Então, o Brasil está crescendo. Então, eles tinham que ir lá e abafar esse crescimento. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro estava em viagem para São Paulo e, durante o trajeto, recebeu notícias de que as cortes portuguesas realizaram um ultimato, exigindo seu retorno a Portugal. Essa notícia ele recebeu da sua esposa. Então, Dona Leopoldina não só mandou uma carta, mas também uma liberação a favor, para que acontecesse a independência. Vocês nem imaginavam que a princesa Leopoldina estava envolvida nesse meio. Apoiadores pela elite brasileira, Dom Pedro realizou o Grito de Ipiranga e declarou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga. Independência ou morte, como vocês conhecem. Houve batalhas pela independência, uma vez que tropas leais a Portugal recusaram-se a aceitar a independência do Brasil em algumas partes do território. Essas tropas leais à metrópole foram derrotadas e Portugal só reconheceu a independência do Brasil em 1824. Vejam, do grito para o reconhecimento levou-se 2 anos e foi 2 anos de conflitos intensos. Por intermédio de negociações conduzidas pelos ingleses. Então, para esses conflitos ser resolvidos, precisou de um terceiro para ajudar a resolver.
Com a independência, o Brasil tornou-se uma nação independente que adotou a monarquia como forma de governo e Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil, tornando-se Dom Pedro I. Então, a imagem aí vocês podem ver a evolução da bandeira do Brasil. Então, começou em 1500 como Ordem de Cristo. Entre 1500 e 1521 veio a bandeira real. Veja a evolução. João III de Portugal, entre 1521 e 1616. Bandeira real, de 1600 a 1616. Domínio espanhol, de 1616 a 1640. Restauração, de 1640 a 1645. Príncipe do Brasil, 1645 e 1815. Reino de Portugal, Brasil e Algarves, em 1815 e 1821. Regime Constitucional, de 1821 a 1822, quando foi proclamado a independência. Império do Brasil, 1822 a 1889. Estados Unidos do Brasil, 1889. E, depois dessa veio o modelo que utilizamos atualmente, que conhecemos, que é a República do Brasil, 1889 até os tempos atuais. Então, como na imagem, vocês podem ver Portugal e o Brasil, só relembrando o conteúdo. O processo de independência não ocorreu em 1822, não. Já começou quando a família real portuguesa veio para o Brasil, em 1808. E a independência, Desculpem, o processo em 1808. Então, as pessoas de Portugal, a família de Portugal não gostou das leis a favor do Brasil, a abertura dos portos, e assim indo, que o Brasil deixou de ser uma colônia para ser um reino. Então, eles queriam que a família portuguesa real retornasse para o Brasil. Mas, nesse retorno, Dom João VI deixou seu filho, Dom Pedro, futuramente imperador Dom Pedro I. Então, Dom Pedro, ele amava muito o Brasil. Ele e sua esposa, Princesa Leopoldina, tinham um imenso amor pelo Brasil. Então, eles começaram a deixar a situação mais favorável para o Brasil. Não só mantendo aquelas medidas que já tinham, mas criando novas medidas que faziam a favor do Brasil. E a população de Portugal, a elite portuguesa, não estava gostando disso, não estava gostando de ver que o Brasil estava crescendo. Então, a partir disso, começou a surgir vários conflitos, até chegarmos no dia da independência, que foi porque eles queriam que Dom Pedro retornasse ao Brasil e queria cancelar todas essas medidas a favor do Brasil. Então, Dom Pedro foi lá e fez a independência. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, ele gritou: independência ou morte. Então, esse é aquele momento que eu me despeço de vocês. Agradeço por vocês terem assistido. Tenho certeza que vocês vão amar esse assunto sobre a independência do Brasil. Quando vocês conhecem os fatores que levam o Brasil a ser como ele é atualmente, vocês vão conhecer várias curiosidades, vocês vão conseguir compreender o porquê, porque somos novos em questão da independência. Se vamos avaliar a independência dos Estados Unidos, nós somos um bebê, só temos 200 anos de independência. Então, estudem, procurem. Sempre é bom, conhecimento. Então, é esse momento que eu vou me despedindo de vocês. Agradeço por vocês terem assistido essa aula. Tchau, tchau. Até a próxima.